Aqui no estúdio eu converso com o especialista em História e Relações Internacionais, Bernardo Kocher, da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, professor. Bem-vindo novamente aqui. Professor, o efeito imediato, nós já vimos desse ataque, foi a crítica política de portas abertas da Alemanha, que acolheu refugiados. E a extrema-direita, ela se apropria muito rapidamente desse discurso de xenofobia. Fizeram logo crítica também a Angela Merkel? Esse fenômeno está em toda a Europa disseminado. A crítica ao imigrante, principalmente o imigrante que não se integra, não fala o idioma, não quer se imergir na sociedade que o acolheu. Então é um problema muito grave em toda a Europa Ocidental, principalmente os países mais desenvolvidos. França, Inglaterra menos, onde esse problema é melhor equacionado, e agora a Alemanha. A Alemanha teve uma política de portas abertas, generosa, até porque a pressão de todos os imigrantes era alcançar a Alemanha. Todo aquele movimento que a gente viu de sírios passando pela Itália, pelos países Romênia, coisa e tal, indo em direção, a pressão deles era em direção à Alemanha. Então agora esse atentado colocou a primeira-ministra Merkel em xeque, né? Está sendo bastante questionada, mas o problema que está se colocando é que há um problema de caracterização de quem fez o atentado. Parece que foi um paquistanês. Se é um paquistanês, não é um refugiado, é um migrante, é uma outra categoria, um outro tipo de inserção, né? Porque os sírios que vieram nessa leva do início do ano são os que eram o alvo mais visado, mas o paquistanês já estava lá há algum tempo. Agora, por outro lado, também não se sabe com certeza quem fez o atentado. O que a gente precisa para entender exatamente esse atentado na Alemanha hoje? Quais são os elementos que a gente precisa ter? Bom, ele repete um pouco o que foi em Nice, né, na França, né? Então, agora a Alemanha, com um palco de grande população de imigrantes recém-chegados, né, se tornou um alvo. A motivação mais próxima que está se dando, tanto para o que ocorreu na Alemanha quanto o que ocorreu agora na Turquia, é o fato do Daesh, o Estado Islâmico, ter sido fragorosamente derrotado na parte em que a Rússia está atuando, principalmente na cidade de Alepo, né? Foi uma derrota muito grande, política, militar, das potências ocidentais que sustentavam as forças de oposição que abrigavam o Estado Islâmico, uma relação muito promíscua. Foram presos 15 altos funcionários e agentes de segurança de países da Jordânia, da Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos. Isso foi uma grande desmoralização e esses dois atentados, provavelmente a causa mais viável para a sua explicação é essa reação do Daesh e as forças que o apoiam, né? Professor, o senhor falou agora em Nice e a França hoje declarou que o país está em alto nível de ameaça, alto nível de alerta. O objetivo desses atentados também é não espalhar um pouco dessa insegurança pela Europa? Pelo outro lado? O terrorismo não tem um objetivo materializado, como, por exemplo, uma greve ou ganhar uma eleição, alguma coisa assim. É realmente espalhar insegurança e esperar que o inimigo entre em colapso, né? Foi isso, por exemplo, o 11 de setembro. A esperança de que houvesse um colapso e aí haveria uma vitória retumbante, onírica, né, das forças do Islã radical, coisas do gênero, né? Isso não ocorre, isso recrudesce a segurança. No primeiro momento, eles já têm até um efeito de demonstração, a mídia, as preocupações causam insegurança, mas imediatamente a segurança é restaurada. Por exemplo, os Estados Unidos hoje têm um nível de segurança elevadíssimo e eles estão voltando-se agora para a Europa por causa da questão da Síria, por causa da questão da Líbia, ali que é o caldo de produção desse terrorismo atual, não é mais os Estados Unidos. Professor, o senhor continua aqui comigo, queria comentar uma outra situação. Em Zurique, na Suíça, foi encontrado o corpo de um homem que baleou 3 pessoas ontem no centro islâmico. O corpo e uma arma estavam debaixo de uma ponte perto do local, onde o atirador acertou 3 pessoas. A polícia não sabe a motivação do crime, nem informou as circunstâncias da morte dele. Na Turquia, a polícia prendeu hoje um homem que disparou para o alto em frente à embaixada dos Estados Unidos, na capital Ankara. Não houve feridos. O incidente acontece horas depois que um ex-policial matou a tiros o embaixador russo na Turquia. O crime foi durante a abertura de uma exposição. Hoje, 6 pessoas foram presas durante investigações, incluindo os pais e a irmã do assassino. E a Rússia enviou investigadores próprios para a Turquia. Professor, ainda continuando e falando sobre essa situação da Turquia, o presidente russo, Vladimir Putin, se adiantou para dizer que o ato foi para minar as relações da Turquia e contra a paz. Por que essa declaração imediata? Qual o interesse que está nisso?
A Turquia está mudando o seu ponto de vista, né, da sua política externa, regionalmente. Lembremos aqui que em novembro de 2015, os turcos eles abateram um avião russo. Disseram que o avião russo tinha entrado no território turco sem autorização, foi enviado a ordem para ele sair, ele não saiu, e eles abateram. Ele fez isso em nome da OTAN, né, em nome de uma perspectiva de OTAN. O que ocorreu depois disso é que eles sofreram um golpe de Estado. O primeiro-ministro Erdogan, em julho passado, passou por um golpe de Estado, e esse golpe de Estado visivelmente tinha mãos, e ele chegou a acusar que não só o golpe de Estado na Turquia, mas também no Brasil, na Venezuela, e ele fez uma análise ampla. Então a Turquia se aproximou da Rússia, está invertendo a sua política externa, e essa inversão que levou o embaixador russo, que nós falamos aqui, a Rússia teve um grande sucesso na combate ao Daesh, tornou-se um alvo e aí o atentado ocorreu. Tá certo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos.